Lit vet menescat. Pouco sabe o homem, ou o homem sabe pouco. Essa frase tem origem em uma inscrição rúnica encontrada em Osebergskep, um navio viking descoberto em 1904 na Noruega. Ele data do século IX, é um dos mais importantes achados arqueológicos da era viking e está incrivelmente bem preservado. A frase carrega consigo uma profunda reflexão sobre a limitação do conhecimento humano diante da vastidão do universo e mistérios da vida. É um lembrete da nossa pequenez e da necessidade de humildade em relação ao que sabemos. Em Um Estranho no Pentágono, Dr. Frank Strange comenta a história de Valiant Thor. Trata-se de um relato bastante polêmico da ufologia porque envolve aspectos religiosos. Eu acho que é preciso interpretar essa história sem preconceito, porque o que nós chamamos de religião, depois de muito estudo vai se percebendo isso, tem a ver com política, sem preconceito à política. A política rege, inclusive, o sistema de exílios onde nós estamos, que depois eu vou desdobrar em outros livros. Mas esse relato traz um pouco de o que se entende por concepção divina, né? Quem é Jesus, quem foi o preposto de Deus, né, enviado aqui, e como esses seres têm acesso direto a Deus. Nós estamos cerceados por ora. Isso explica muita coisa. Durante o inverno de 1956-57, a área de Washington DC estava extremamente fria, mas era uma sensação boa trabalhar numa posição de alta segurança do Pentágono. Eu morava a uma curta distância em Georgetown, a antiga seção do Capitólio da Nação. O senador J. A. Kennedy morava na rua O, a apenas um quarteirão de nossa casa em Prospect. Durante uma viagem bem-sucedida com a guarda de honra cerimonial naval dos Estados Unidos, nos encontramos com os astronautas Glenn Cooper e Wally Schirra, que foram a primeira onda de viajantes espaciais bem-sucedidos. Também visitamos inúmeras vezes a tumba do soldado desconhecido. Parecia que toda vez que um dignatário visitante vinha a Washington, colocava uma coroa de flores no túmulo. Tínhamos encontrado várias vezes a rainha da Inglaterra no aeroporto, pois estas eram algumas das funções que desempenhava enquanto jovem oficial da Marinha. Depois de carregar a bandeira de 2 estrelas no funeral do meu falecido tio, o contra-almirante Richard E. Byrd, fui recomendado para uma autorização de segurança e recebi uma autorização extremamente secreta, após um longo estudo de antecedentes de 6 meses. B1 completo em 1957. Depois de ser transferido para o chefe de informações navais, TINFO, trabalhei na seção de autorização de segurança antes de ser doutrinado na filial da Força Aérea chamado Projeto Livro Azul, Blue Book. Era um escritório de serviço conjunto, isto é, 2 fuzileiros navais, 2 do Exército, 2 da Marinha e 3 oficiais da Aeronáutica. O trabalho era rotineiro, abrindo correspondências recebidas, separando o que era chamado de avistamentos reais, de OVNIs, UFOs, em oposição a muitas fotos falsas. Também atuávamos como o Gabinete de Informação Pública, GIP, de forma muito semelhante a um gabinete de relações públicas. O sonho de todo editor era obter informações reais sobre a situação dos OVNIs, que foi suprimida pelo grupo que ditava a política nacional sobre o assunto. Em meados de março de 1957, recebemos uma mensagem urgente do Departamento de Polícia de Alexandria. A mensagem indicava que 2 de seus policiais de plantão haviam apanhado um estrangeiro, aspas, que havia desembarcado cerca de 22 quilômetros ao sul do Pentágono Boulevard, e o ocupante foi transportado para o Pentágono para se encontrar com o subsecretário de Defesa e depois transportado para o subsolo para se encontrar com o presidente Eisenhower e o vice-presidente Richard Nixon. A reunião durou quase 1 hora e depois o visitante estrangeiro foi colocado em status VIP e transportado de volta ao Pentágono, onde passou a noite no escritório de recepção do Exército, no primeiro andar, perto do saguão. O nome deste alienígena era Valiant Thor.
O comandante James estava de plantão na autorização e revisão de segurança do oficial da filial do Projeto Livro Azul. Ele supervisionou a reunião através dos canais oficiais e relatou a aterrissagem e reunião do emissário especial, como foi rotulado pelo Departamento de Defesa, a um grupo governamental de altos oficiais militares, incluindo o secretário de Defesa, D.F. Forstall, e outros cientistas, dos quais havia 12. Por sua vez, fizeram recomendações ao presidente e aos membros do gabinete, a CIA, ao FBI, a NSA e assim por diante. A aterrissagem de Valentor foi talvez a primeira aterrissagem documentada de um alienígena de tipo humano por oficiais militares. Ele contatou um indivíduo do Pentágono que era um defensor da situação dos OVNIs alienígenas, Nancy Warren, que, por sua vez, contactou um ministro que também era investigador particular e teólogo, Dr. Frank E. Strange, que então se encontrou com esse indivíduo. O Dr. Strange foi orador convidado no Centro Evangelístico Nacional por 2 semanas. Valtor desembarcou em Alexandria e se reuniu com o presidente para discutir os problemas do mundo, do planeta Terra, e oferecer conselhos sobre como lidar com eles e eliminá-los. Indicou ao Sr. Eisenhower que o mundo estava numa situação precária e, se continuasse a prosseguir em pé de guerra, o que Valtor sentiu que seria um modo de autodestruição, causaria um desequilíbrio econômico de proporções muito acentuadas. Valtor permaneceu na Terra até 16 de março de 1960 e depois desembarcou em seu planeta natal, Vênus. Indicou que sua raça vivia e habitava no subsolo e muitos dos planetas em todo o universo sustentam a vida da mesma maneira. Ele também mencionou as ondas de alienígenas que pousariam ao redor do mundo para ajudar com os problemas terráqueos, aparentemente intransponíveis. Afirmou que um grupo de um sistema planetário distante viria para fornecer ajuda e dados para ajudar no progresso. Ele falou da presença do Cristo no universo e foi reconfortante ver a continuação dos ensinamentos de Jesus. Essa visita ao Pentágono marca talvez uma nova era de conhecimento, sabedoria e compreensão no nosso planeta. Aqui quem assina é Harley Adriel Byrd, sobrinho do falecido contra-almirante Richard F. Byrd, da Marinha dos Estados Unidos. Foi enquanto eu frequentava o seminário que eu vi pela primeira vez sobre o que então era chamado de discos voadores. E embora outras pessoas ao meu redor pudessem ter rido, senti que tinha a mente aberta e desejava sinceramente aprender a verdade. O que descobri foi que homens astutos e com autoridade ficaram registrados como estando entre aqueles no mundo que admitiram a presença e a realidade dos objetos voadores não identificados. Homens como o capitão Ed Rickenbacker, que disse: os discos voadores são reais, muitos homens bons os viram, homens que não têm alucinações. Henry J. Taylor afirma que durante sua pesquisa para determinar se os discos voadores realmente existiam e, caso afirmativo, de onde eles vinham, disse: fiquei realmente perplexo com os relatos conflitantes de testemunhas oculares, até descobrir que há 2 mistérios em nossos céus ao invés de um. Um envolve o desenvolvimento de armas secretas, mas o outro não é revelado por uma interpretação terrena. O chefe da aeronáutica, Marshal Lord Dowding, comandante-chefe da Força Aérea Real, declarou: estou convencido de que esses objetos existem, não são fabricados por nenhuma nação dessa terra. O falecido Major Donald Keyhoe, renomeado diretor do Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos, fez uma investigação aprofundada. O Major, como resultado de sua investigação, ofereceu muitas informações. Afirmou que os discos voadores realmente mudam de cor, por exemplo, no céu, e isso está comprovado. Um relatório típico de 1950 descreveu um encontro perto de Leesburg, Virgínia Ocidental. 2 discos redondos e prateados aproximaram-se da cidade e depois giraram num círculo apertado e rápido. Quando as manobras começaram, ambos ficaram vermelhos alaranjados. Quando se endireitaram, reduzindo a velocidade, o laranja desapareceu rapidamente e os discos retomaram a cor prateada normal. Além disso, fui informado sobre o seguinte evento envolvendo o capitão Robert A. Dickens, um ex-piloto da Marinha, atarracado com 10 anos de serviço na TWA. Refiro-me ao dramático incidente perto de South Bend, Indiana, na noite de 27 de abril de 1950, às 20h25, com o capitão A. Dickens no assento esquerdo de um TWA DC-3. À direita estava sentado Robert F. Manning, também capitão de 4 listras, que atuava como primeiro oficial neste voo para Chicago.
O DC-3, voo 117, estava navegando a 20 mil pés quando uma estranha luz vermelha abaixo e atrás do avião de repente chamou a atenção de Manning. Intrigado, observou-o aproximar-se. Agora era de uma cor alaranjada avermelhada, como uma bolha de metal quente varrendo o céu noturno. Esticando o pescoço, Manning olhou para baixo, para uma forma esférica que brilhava intensamente no topo, com a metade inferior na sombra. Para Dickens, parecia uma enorme roda vermelha rolando por uma estrada. Ligando para a comissária, Gloria Hinshaw, Dickens disse-lhe para alertar os passageiros, para se certificar de que tinha muitas testemunhas. Um relatório sobre o tipo de homem que os pilotos eram, dos escritores da TWA, descreveu-os como quietos, conservadores, sérios, cuidadosos. Ninguém na TWA questionou que eles tinham visto exatamente o que disseram. Um dos maiores espinhos na carne, para muitos estudiosos da Bíblia, ministros, etc., é a declaração de vida em outros planetas. Parece muito estranho que nós, que somos seres finitos, tentemos continuamente forçar Deus a entrar no tubo de ensaio da nossa compreensão e raciocínio humano de 2 em 4. Nunca devemos perder de vista o fato primordial de que Deus é o Criador, enquanto somos sua criação. Nas páginas seguintes, ao estudar cuidadosamente as perguntas e respostas fornecidas por esse amigo do espaço sideral, você descobrirá que, ao contrário de muitas outras histórias de contato, Voltaire não minimiza o fato de que Jesus Cristo é o primeiro e último, alfa e ômega, começo e fim. Muitos leram sobre essa visita em comum ao Pentágono e também afirmaram ter informações em primeira mão de que este evento de fato ocorreu. Ao mesmo tempo, há quem opte por aceitar esse relato como algo que não poderia ter acontecido devido à intensa segurança do Pentágono. Por outro lado, há aqueles que replicariam que o Pentágono é o único lugar onde isso poderia ter acontecido. Será muito interessante continuar a observar o desenvolvimento desse relato nos próximos anos. Embora estes incidentes tenham ocorrido a partir de 57, terão sido testemunhados por muitos outros em muitas partes do mundo. Algumas dessas testemunhas relataram os incidentes, enquanto outras optaram por permanecer em silêncio por medo do ridículo, por ora. Eles nunca pensariam em repetir abertamente as suas próprias experiências com alguém que afirma ser de outro mundo. Valiant dirigiu-se a um grupo especial de representantes das Nações Unidas em uma sessão fechada. As ramificações de tal reunião forçaram a exclusão da mídia desta reunião. Ele apareceu por sua própria vontade. Os delegados ficaram atordoados, alguns ao ponto da raiva, outros ao ponto do medo. As páginas seguintes revelarão muito, pelo menos para aqueles que são capazes de discernir conhecimento, sabedoria e compreensão. Foi durante 1945 que a Terra foi cercada por 100 naves para proteger a frágil atmosfera que a rodeia. Uma reação atômica em cadeia poderia facilmente ter ocorrido devido à separação dos elementos do ar. A Terra poderia ter sido destruída, criando assim muitos problemas, em efeito cascata, por assim dizer, em todo o universo. Então, eles vêm nos tutelando, né? Pela irresponsabilidade do ser humano, desconhecimento, né, em relação ao manejo da energia nuclear. Após relatar as observações de diversas viagens, foram feitas recomendações. A primeira foi a realização de uma exibição aérea para fornecer evidências da existência física de vida, como é conhecida aqui, em outros planetas do Sistema Solar. E isso foi conseguido durante a administração Truman, no edifício do Capitólio, em Washington, D.C. Teve uma aparição lá, né? Os jornais noticiaram a ocorrência completa com detalhes da perseguição. O que eles não relataram foi que os OVNIs não eram visíveis abaixo dos aviões que haviam sido enviados. Só eram visíveis para aqueles que estavam no solo. Então, eles aparecem porque eles querem, né? Já trabalhamos isso aqui. Existe um aspecto subjetivo. O nosso conceito de subjetividade ele é insuficiente ainda para entender isso. Que a visualização pode ser assimétrica. Porque é tudo máquina, na verdade. Na nossa percepção dos sentidos aqui também é máquina. Então, se você ativa, você pode ativar ou desativar isso. Eles conseguem, eles têm tecnologia para isso. E alguns seres têm poder, ascendência moral para fazer isso. Então, alguns vão enxergar, outros não vão. E não é uma loucura, é um procedimento tecnológico. E biológico, às vezes, né? A primeira reunião. 16 de março de 1957, em Alexandria, Virgínia. Um dos melhores líderes do planeta Vênus, operado sob a direção do controle central, e que havia sido escolhido para fazer o contato, também dirigiu o projeto. Pousou sua nave e foi recebido por 2 policiais com armas em punho. Uma transferência de pensamento rapidamente os convenceu de que ele não tinha intenção de fazer mal e foi conduzido ao banco de trás,
da viatura. Depois de cruzarem para Washington, foram recebidos pelo secretário de Defesa, junto com 6 de seus funcionários. Logo, policiais de todos os distritos e agências concebíveis aderiram, todos tentando reivindicar seu direito de escoltá-lo até o presidente Dwight Eisenhower, através de sua própria força do poder do pensamento positivo. Ele conseguiu dispensar todos eles e logo passou pelos postos de segurança, seguido por um capitão da aeronáutica. Enquanto isso, sua presença na área colocou todos em um dilema. A apresentação do que ele recebeu do Alto Conselho os preocupou porque, embora não estivesse escrita em nenhuma língua terrena, suas mentes receberam o poder de traduzir adequadamente a mensagem escrita. O capitão Gold, nome fictício aqui, pediu-lhe que permanecesse e depois de engolir 2 bourbons simples, murmurou: "Meu Deus, porque isso não aconteceu no meu dia de folga?" De repente a porta se abriu e 6 guardas armados conduziram Valtor ao que parecia ser um elevador. Foi rapidamente para um nível mais baixo. A segurança máxima estava em vigor. Depois de pegar um trem subterrâneo, aceleraram em direção à Casa Branca. 6 oficiais, 6 guardas armados e 3 homens do serviço secreto o escoltaram até o gabinete do presidente Eisenhower. O presidente levantou-se de trás da secretária, enquanto os homens do serviço secreto permaneciam nervosos e inquietos. Quando ele estendeu a mão para apertar a do presidente, os homens do serviço secreto sacaram os revólveres e apontaram-nos para Valtor. Após o aceno do presidente, baixaram, relutantemente, as armas. Parado em frente à sua mesa, o presidente disse: "É claro que você sabe que suspendemos todas as regras de protocolo. Tenho um bom pressentimento em relação a você. Por favor, senhor, qual é seu nome?" Ele respondeu: "Val, ou Valente, na verdade, né? Seria o equivalente a Valente, o nome dele. "E de onde você vem?" "Eu venho do planeta que sua Bíblia chama de Estrada da Manhã e da Tarde. Vênus?" "Sim, senhor." "Você pode provar isso?" retrucou o presidente. "O que você constitui como prova?" Eisenhower rapidamente respondeu: "Não sei. Você virá comigo para minha nave?" Eisenhower respondeu com um olhar interrogativo e disse: "Meu amigo, não posso ir e vir quando quiser. Há outros motivos a serem considerados. Existem comitês a consultar, medidas de segurança a respeitar. Por favor, passe algum tempo conosco aqui. Vamos nos conhecer melhor, aprender mais um sobre o outro e talvez em breve, muito breve, veremos." Você vê fotos de Valtor ao fundo e seus companheiros, que também são alienígenas, né? Vieram com ele na nave. Veja que eles realmente têm a aparência humana perfeita. Nenhuma distinção nesse caso. É uma raça similar. Pelo decorrer do livro, não se sabe se esses seres que vivem em Vênus, eles realmente assumem a forma material permanentemente, porque o próprio Valtor ele vai demonstrando ali pro Strange capacidade de desmaterialização, tal. Então pode ser aqueles seres de luz que os espíritas kardecistas comentam, né? Que tem uma grande capacidade já para viver em Vênus, né? Não tem atmosfera, embora ele tenha dito que eles moram no subsolo, mesmo assim. Pode ser numa outra dimensão, né? Não a nossa. Mas isso é uma especulação. Naquele momento, outro cavalheiro entrou correndo na sala. Acabou sendo o vice-presidente Richard Nixon. Parecia a Val ser muito perspicaz, com olhos fixos e uma incrível aptidão para velocidade e proficiência. "Meu nome é Valiant", disse ele enquanto o vice-presidente estendia a mão sem hesitação. "Você certamente causou comoção para alguém de fora da cidade." O vice-presidente sorriu ao continuar: "É claro que ainda não estamos totalmente convencidos de nada, mas basta dizer que estamos verificando tudo o que você diz e faz. Quando o sargento Young, de Alexandria, comunicou-se pelo rádio e afirmou que você tinha acabado de pousar em um disco voador, pensamos", continuou ele, "o sargento Young havia pirado. Diga, você estava envolvido naquele ataque de OVNI em Washington? Você certamente deixou todos nós nervosos se estivesse." Depois de lhes assegurar que esse planeta tinha estado sob escrutínio minucioso durante centenas de anos antes da explosão da bomba de 45, e com a sua carta especial ainda na mão ligeiramente trêmula do presidente, foi-lhe pedido que seguisse o serviço secreto de volta pelo caminho por onde tinham vindo, para o Pentágono e para um apartamento lindamente mobiliado onde passaria os próximos 3 anos. Felizmente, ele estava preparado para uma visita tão longa e manteve comunicação constante com a nave estelar. Houve muitas ocasiões em que ele se teletransportou para dentro e para fora desses alojamentos, muitas vezes exercendo transimagem para fazer com que os guardas da segurança visualizassem seu rosto em uma identificação inexistente. Então ele ludibriava os sistemas de segurança, né, para evitar a burocracia.
Logo após sua chegada, junto com 3 membros de sua tripulação, se juntou a uma convenção no quintal da casa do Sr. Howard Menger, em Highbridge. Aqui que foram feitas as fotografias que vocês já viram e vão ver algumas outras. Nova Jersey. O mês era abril de 1957. Um certo grupo de indivíduos interessados em OVNIs estava se reunindo naquele dia. Val e seus tripulantes, Don, Jill e Tanya, vestiram o mesmo tipo de roupa usada por seus amigos da Terra. O encontro foi muito interessante e essas pessoas estavam no caminho certo. Ficou consternado ao saber da maneira indigna como essas pessoas eram tratadas pela imprensa. Um jovem fotógrafo curioso, August C. Roberts, o autor dessas fotos, os retratou, pensando que estava fazendo isso sem o conhecimento de Val. O fotógrafo parecia muito perturbado quando tentou falar com ele. No entanto, foram essas mesmas fotografias que me uniram a este homem incomum naquele dia frio de dezembro. Então eles se deixaram fotografar. Me parece que pela capacidade desses seres, acontece o que existem alguns relatos a respeito disso. Se o ser não quiser, a máquina não fotografa nada, ela não vai captar. Então, eles permitiram fotografar. Segurando a mensagem do Conselho Superior às mãos, o presidente afirmou que a oferta de Val para ajudar a família humana perturbaria a economia dos Estados Unidos e poderia mergulhá-la no abismo do caos. Em resumo, ele disse educadamente a Val que as pessoas desse planeta não estavam preparadas para lidar com as condições que surgiriam se as recomendações desse visitante sobrenatural fossem postas em prática. No entanto, ele foi convidado para auxiliar vários cientistas que trabalhavam em projetos médicos diretamente associados às ciências espaciais. O tempo que lhe foi concedido para familiarizar os líderes dos Estados Unidos com suas sugestões foi limitado a 3 anos, isso pela sua civilização, né? Durante esse tempo, se recusou a aconselhá-los sobre uma certa bomba no céu, que hoje conhecemos como sistema Star Wars. Em seu apartamento, ele conseguiu manter comunicações com sua nave e foi informado sobre as crescentes tensões mundiais. Seu uniforme passou por testes rígidos naquela época. Tentaram penetrar no material com uma broca de diamante, mas ela quebrou sob pressão. O ácido rolou do uniforme e abriu um buraco no chão. Eles dispararam um rifle de alta velocidade contra o uniforme e não conseguiram perfurá-lo. O relatório ao presidente dizia: aparência física, prata suave e ouro brilhante. Tecido, desconhecido. Peso, 6 onças, total, incluindo botas. Corte, justo como uma túnica, sem punhos, bolsos, botões, zippers, clipes ou ganchos. Testes RXT-2 indestrutíveis. Finalmente, um coronel de olhos brilhantes acompanhou-o até um local onde seria realizada a prova final. Val olhou divertidamente para um instrumento laser. Ao comando, o laser apontou uma multa linha de amplificação de luz intensa por emissão estimulada de radiação. O coronel começou seu discurso de que esse dispositivo continha um rubi cristalino sintético no qual os átomos, quando estimulados por ondas de luz focadas, amplificam e concentram essas ondas e em seguida emitem um feixe. Como o coronel continuou a falar, seu sorriso deu lugar a total consternação, o raio sendo totalmente ineficaz contra a vestimenta. Ele balbuciou muito depois do laser ter sido desligado. O bom coronel finalmente se convenceu e Val foi conduzido de volta aos seus aposentos, junto com seu uniforme. Então, os Estados Unidos já tinham tecnologia para o projeto Star Wars, que muitos dizem está em vigência, né? Tanto que os Estados Unidos diminuíram o armamento, ao invés como a Rússia, a China, que houve uma progressão do armamento nuclear, os Estados Unidos foi diminuindo. Por quê? Porque eles têm uma carta na manga. Provavelmente uma delas é esse sistema de defesa que anula os mísseis de forma muito rápida que chegarem ao seu território. 1959 estava chegando ao fim rapidamente. Os chefes de Estado estavam em constante agitação e a confusão era a regra do dia. A indecisão causou atraso após atraso. Economistas e gigantes industriais conversavam diariamente com políticos e chefes militares. Os líderes do governo não conseguiam conciliar e Val estava em posição de forçá-los, se assim o desejasse. Vários cientistas tentaram aprender os segredos das viagens interestelares sem sucesso. Ele não podia divulgar isso, né? O ser humano ainda não estava pronto. A semana do Natal estava chegando. Eu estava ocupado apresentando uma série de palestras e falando a igrejas de Washington. E retornei a Cuba, inclusive, onde me encontrei pessoalmente com Fidel Castro. Sem que eu soubesse, Val trabalhando com Nancy Warren. Nancy participou da palestra, serviço que conduzi no Centro Evangelístico Nacional, pastoreado pelo Dr. John Mears, em Washington, D.C.
E após a palestra, ela se aproximou da plataforma e pediu para falar comigo. Por estranho que pareça, o fotógrafo de Nova Jersey me deu as fotos de Val quando ela não conseguiu agarrar minha atenção enquanto eu assinava cópias dos meus livros. Ela mostrou sua identificação do Pentágono e isso chamou minha atenção rapidamente, para dizer o mínimo. Pegamos emprestado o escritório da Pastoral e ela me perguntou se eu gostaria de conhecer pessoalmente o homem das fotos, Val Thor. Claro, respondi com um sonoro sim. Ela então perguntou se eu poderia seguir as instruções ao pé da letra. Confirmei. E ela me disse para encontrá-lo na calçada em frente ao meu hotel, às 8 horas da manhã seguinte. Nancy chegou precisamente na hora certa e iniciamos a viagem, que às vezes pareceu irreal, mas que mais tarde provaria, sem sombra de dúvida, que existe verdadeiramente vida no universo além da nossa. Aqueles de vocês familiarizados com o Pentágono sabem que o fluxo normal de tráfego que se aproxima dele é para a direita. Nos dirigimos para a esquerda. Eu soube então que algo estranho estava acontecendo. Tivemos que fazer fila para passar por um segurança. Primeiro, depois o segundo. Visualizou um crachá de identificação na lapela. Isso me surpreendeu totalmente e senti que a qualquer minuto seria pego, algemado e jogado em alguma prisão em algum lugar. É claro que isso era apenas minha imaginação e antecipação do que estava prestes a acontecer. Nancy me deixou diante de uma porta que não continha nenhuma marca. Quando a porta se abriu, entrei e parei na soleira. Minha forma atarracada mudou. De um pé para o outro enquanto eu limpava a garganta. Os 3 homens da sala não perceberam completamente a minha presença e me ignoraram. Fiquei intrigado, para dizer o mínimo. Mais tarde eu descobriria que Val deixou eles confundidos. Os deixou inconscientes de toda a sessão. E continuaram com seu trabalho. Sendo ministro do Evangelho de Jesus Cristo e estudante da Bíblia por muitos anos, senti como meus sentidos estivessem funcionando corretamente e que eu soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Eu estava em guarda contra falsificações, fraudes. Entrou um homem de cerca de 1,80 m de altura, talvez pesando 85 quilos, cabelos castanhos ondulados e olhos castanhos. Sua pele parecia normal, ligeiramente bronzeada. Quando me aproximei dele, ele olhou para mim. Foi como se olhasse diretamente através de mim. Com um sorriso caloroso, estendeu a mão. E ele cumprimentou-me pelo nome. Olá, Frank, como vai você? Rapidamente entendi. Ao segurar sua mão, fiquei com tanta surpresa. Era um homem que silenciosamente testemunhava um poder e intensidade. Sua voz era forte, mas suave, cheio de propósito e caráter. Olhei novamente ao redor da sala para ver se os outros homens diriam ou fariam alguma coisa. Eles ainda estavam trabalhando, como se eu não estivesse lá. Notei que ele usava o mesmo tipo de roupa que eu. Quando perguntei se ele possuía alguma outra roupa, ele disse que havia dado uma peça de roupa a vários funcionários para que pudessem fazer testes. Ele então foi até um armário e produziu um terno de uma peça que brilhava quando o sol que entrava pela janela atingia o tecido. Achei que parecia a luz do sol líquida. Perguntei-lhe sobre o material. Ele respondeu: é feito de um material que não é dessa terra. A aparência geral do traje era de uma só peça, até as botas. Não continha botões, zíperes, fechos. Perguntei a ele como funcionava. Ele demonstrou segurando a frente e passando a mão sobre ela como se quisesse alisá-la. Não consegui nem localizar a abertura. Foi mantido unido por uma força invisível. Ele me disse que seu propósito, ao vir, era ajudar a humanidade a retornar ao Senhor. Falou em termos positivos, sempre com um sorriso no rosto. Me disse que o homem estava mais longe de Deus do que nunca, mas ainda havia uma boa chance para olhar para o lugar certo. Estava aqui há quase 3 anos e partiria em apenas alguns meses. Alegando que não usaria força para falar com homens em posição de autoridade na América, ficou feliz em consultá-los a convite deles. Afirmou ainda que até agora apenas alguns homens em Washington sabiam de sua existência no Pentágono. Poucos líderes aproveitaram seu conselho durante os últimos 3 anos. Sentiu que ainda havia muito a fazer. E ainda assim sua hora de partida estava ficando próxima. Ele me disse que Jesus não forçaria os homens a serem salvos pelos seus erros, embora ele já tivesse preparado um caminho para a humanidade se redimir através de seu sangue derramado, no caso, devido à encarnação. Quando perguntei de onde ele era, ele respondeu: sou do planeta chamado Vênus. Perguntei quantos visitantes de Vênus estavam atualmente na Terra. Ele disse: 77 de nós caminham entre vocês nos Estados Unidos atualmente. Estamos constantemente indo e vindo. Durante os 30 minutos seguintes, me contou coisas sobre mim que nem eu sabia. Mais tarde, pude verificá-los com meus pais e avós.
Ele me deu informações sobre a atração gravitacional de Vênus em comparação à Terra. Ele me deu informações que seriam relevadas a outras pessoas ao longo dos anos, mais para frente. Então, para que houvesse uma credibilidade, né? Mas a única coisa que ele disse que me incomodou foi o uso da expressão "quando chegar a hora certa", em resposta à minha pergunta sobre se eu o veria novamente. A falta de impressões digitais dele me intrigou, pois eu já trabalhava como investigador particular há algum tempo, inclusive às vezes por empréstimo para algumas agências governamentais. Eu tinha aprendido a ciência das impressões digitais. Ele me disse que todas as pessoas da Terra foram marcadas desta forma, desde a queda de Adão no Jardim do Éden, durante o início da civilização como conhecemos hoje. Me parece que a tese mais consistente é a de Zacarias Sitchin a respeito disso. Fomos criados pelos Anunnaki, né? A raça. Adam foi o primeiro híbrido. Na verdade, ele não foi híbrido, mas foi uma criação genética deles. Eles aperfeiçoaram um gene do macaco. Aí ele prossegue. Ele comentou, né, que existe vida em muitos outros planetas, sobre a qual as pessoas na Terra nada sabem. Muitos seres que nunca transgrediram as leis perfeitas. O homem não possui o direito de condenar toda a criação, porque ele próprio violou as leis perfeitas. Antes, pela desobediência, né? Perguntei-lhe o que faria se os militares o impedissem de partir no dia marcado, e ele citou aquele trecho da Bíblia que Jesus ressuscita dos mortos, sai em busca de vários de seus seguidores. Eles se fecharam em uma sala trancada e de repente viram Jesus parado bem no meio deles. Então sorriu. Preciso dizer mais alguma coisa? Saí da reunião muito surpreso, encorajado, mas com o coração pesado, sem saber o que o futuro me reservava. Comecei a me perguntar quem acreditaria em mim se eu contasse que esse estranho encontro aconteceu. Um sujeito de outro planeta. A princípio pensei em não repetir a história, muito extraordinária para os padrões. Mas, quanto mais pensava nela, mais orava sobre ela, mais sentia que traria uma grande bênção para aqueles que a ouvissem. Esse viajante interplanetário possui uma riqueza de conhecimentos, não apenas sobre a ciência e sobre Deus, mas também sobre mim e sobre religião. Afirmou que meu livro não poderia ter sido escrito sem orientação celestial, inclusive. As instruções eram para deixar Washington o mais tardar em 16 de março de 60. Havia menos de 3 meses durante os quais ele poderia conversar com cientistas, políticos, militares e similares. Todos erraram completamente o que ele queria dizer. Estavam todos cheios de ambição própria e poucos se importavam com as necessidades urgentes da humanidade. Seus esforços para pôr fim à doença e enfermidades que assolam esse planeta foram recebidos com patética recusa. Foi dito repetidamente que a sua presença e as suas ideias eram uma ameaça à estrutura política e econômica. Certos líderes religiosos também temiam perder o poder sobre o povo, caso a sua presença fosse admitida a nível oficial. Foi muito desanimador que a administração não tenha conseguido obter informações que mudariam o curso das atividades humanas para o bom, por razões econômicas. As regras de segurança eram muito rígidas, mas apesar de saberem que ele iria e voltaria quando quisesse, eles adoravam jogar o seu jogo. Val havia jurado não usar a força e, portanto, seria necessária outra linha de ação, se as informações que ele tinha a relatar fossem divulgadas. Essa é a razão pela qual ele contatou homens de caráter e força, piedosos em todo o mundo. Muitos estão atualmente trabalhando em contato com ele e membros de sua tripulação. Sua última reunião com o presidente não produziu resultados duradouros. Queria que o mundo soubesse do plano proposto por Val Thor, mas o secretário de Defesa, chefe da agência central, chefes de Estado-Maior opuseram-se à sua sugestão. O presidente tentou realizar uma reunião conjunta perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, mas esse plano também foi rejeitado. Foi informado de que a ONU receberia um comunicado à imprensa, especial na forma de um memorando, ao secretário-geral mais tardar em 7 de fevereiro de 66. Esses líderes do governo dos Estados Unidos discutiam noite adentro, temendo que o povo dessa nação soubesse do plano que Val Thor estava oferecendo. Poderiam escolher segui-lo em vez deles. Quando um homem sente que a sua paz e tranquilidade pessoais podem estar ameaçadas, a reação humana é sempre a de rápida autopreservação. A certa altura, o vice-presidente insistiu que os meninos de pressão permitissem que o presidente fizesse a escolha. Ele foi vetado sem sequer ter chance de completar suas declarações.